Muito bem, eu gostaria de chamar você para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Êxodo. E quero que você venha comigo para o capítulo 40. Êxodo capítulo 40. E uma atenção especial de partida, para o versículo de número 33. Êxodo 40, versículo 33. Não importando a sua versão, eu chamo você aí de onde você está me ouvindo e participando desse culto e celebrando a Deus com a gente, chamo você a levantar a voz e proclamar essa porção poderosa da palavra de Deus. Prontos? Êxodo 40, versículo 33. 1, 2, 3 e já. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, colocou a cortina ao redor do pátio. Assim Moisés terminou a obra conforme toda a orientação do Senhor. Amém. Amém. Vamos voltar a Bíblia, as páginas um pouquinho para trás e vamos para o capítulo de número 1, por favor. Capítulo de número 1, no livro de Êxodo. Nós propusemos a leitura do livro de Êxodo e passamos os últimos dias lendo o livro de Êxodo. Eu mesmo li e teve semana que eu não consegui ir avançando com a leitura, porque fiquei travado em 2 capítulos ali, e depois li mais, e terminei antes da hora, e depois voltei. Eu não sei como é que você leu o Êxodo, talvez você tenha lido na sequência toda, cada dia, mas eu fui lendo dias mais, dias um pouco menos, e prestando atenção no texto. É um texto muito rico, é um texto verdadeiro. Diga comigo, verdadeiro. Olhe para mim, por favor. Se você, quando se deparou com algumas daquelas pragas no Egito, teve a sensação de ter que procurar evidências externas para crer, olhe para mim, o Espírito Santo te leu. Ele mostrou para você incredulidade no seu coração. Nós, irmãos, olhamos o texto bíblico e não queremos provas externas para crer. Olhe para mim, nós olhamos o texto bíblico, cremos, e depois a gente vai ver se tem prova externa ou não. É assim que funciona. Nós caminhamos pela fé. O texto é infalível. Diga comigo, infalível. A palavra de Deus é inerrante. Diga comigo, inerrante. É pura revelação do Deus vivo. Êxodo, Deus se revela. Há algumas menções aos seus nomes. Ele mesmo substitui o seu nome. Ele diz lá em determinado tempo que você leu: até agora o meu povo me conhecia assim. A partir de agora eu me revelo como eu sou. Esse é o meu nome, quero que meu povo me conheça assim. É revelação, diga comigo, revelação do Deus vivo. É um chamado à fé. É uma pancada na incredulidade. Êxodo, irmãos, é um desafio. Ou você se humilha e crê, ou se ensoberbece e vive vida derrotada. Viva vida afastada. Viva vida que resiste a Deus e que é resistida por Deus. Porque se tem uma coisa que Deus faz é resistir aos soberbos. E ao texto bíblico, e diante do texto bíblico, só cabe uma postura: humilhação pela fé. Está escrito. Esse é o desafio das Escrituras para nós. E nós observamos o texto, lemos Êxodo. Em alguns momentos me vi constrangido, me vi lido, me vi assim, querendo abrir meus livros lá para falar, para ver o que a história diz disso aqui.
E aí o Senhor me leu, falou: seu incrédulo, creia, ou você vive vida pífia. Bom, e Êxodo começa com o ser humano, você viu, né? É assim que começa, Êxodo capítulo 1, capítulo 2, gente pura, gente e seus absurdos, gente e suas questões. Você pega aqui, por exemplo, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, capítulo 1, versículo 1, e ele vai falar de gente, e daí põe Faraó para o meio, põe parteiras para o meio, vai colocando o relato do povo, ao contrário de Gênesis, que começa com Deus, Êxodo começa com a tragédia humana, começa com a saga humana. É assim, o ser humano envolvido em opressão, ele oprime e é oprimido, o ser humano é sob violência, o ser humano em ausência de perspectivas. Olhe Êxodo, primeiros versículos, primeiros capítulos, ele fala de gente que erra e que acerta, fala de gente tentando dar um jeito nas coisas, fala de gente que se recusa a imaginar que é só aquilo, gente querendo viver outras coisas, fala de gente sem perspectiva, brigando para ter perspectiva. É assim que Êxodo começa. Se você não prestou atenção ou não leu, chamo você para ler Êxodo capítulo 1, 2, 3, hoje à tarde, antes de dormir, faça isso, vai fazer bem para o seu coração. E daí, nesse início, né, e nesse falar da gente e das gentes, ele põe um foco, põe uma lupa, não é, e trata o assunto de modo específico, e vai falar da angústia de Israel. O povo, os descendentes de Abraão, escolhidos em Abraão, sinal de Deus na terra, a evidência de um Deus vivo, ainda hoje, ainda para os dias de hoje, há um chamado para a gente prestar atenção. Fala desse povo escravizado, fala desse povo oprimido, sujeitos a tanta violência, que os pais não têm como garantir a vida e a existência dos próprios filhos. Fala de tanta violência que agora um casal se casa apaixonadamente e a preocupação deles na primeira gravidez é se eles vão ter que matar a criança ou não. Transporte-se para lá. É disso que está se falando. Um ambiente de trevas profundas, más notícias, incertezas constantes, noite escura. É assim que Êxodo começa. 1, 2, ele vai falando disso, observe o texto. É gente pura, dor humana, e especificamente o povo de Israel em clima de opressão e trevas. Mas louvado seja Deus que as Escrituras não são o livro da saga humana, as Escrituras são o livro do Deus vivo e da sua interferência e da sua vontade. Capítulo 3, Deus começa a se manifestar. A partir dali, Deus puro, ele entra em cena. Louvado seja o nome desse Deus tão poderoso. E ele começa agora a manifestar o extraordinário no meio do ordinário, o incomum no meio da vida humana. E daqui a pouco o fogo está ardendo num arbusto, e o arbusto não é consumido. Dá um glória a Deus aí onde você está. Milagre. Desafio a fé, ou crê, ou se humilha para crer, ou vive vida racional e pífia, vazia, incrédula, não é? Pouca expressão na terra. O fogo arde no arbusto, o arbusto não se consome. Céu na terra, extraordinário, supra-humano. E daqui a pouco um homem é chamado e é dito a ele: eu dou a você uma oportunidade maravilhosa, tira a sandália dos seus pés. Sinal de reverência, número 1. Número 2, toca o lugar sagrado. Minha santidade não é para expulsar você, tira o que impede você de ser tocado, ou contactar, ou conectar ao lugar que eu santifico.
céu na terra, ser humano atraído para a glória de Deus. Mão no peito, lepra instantânea. Mão no peito de novo, cura milagrosa, sobrenatural. Deus se revela, chama o homem para vencer a sua própria incredulidade e andar com ele pela fé. Revelação de Deus, Deus se expondo, Deus se apresentando. Muito prazer, esse sou eu. Transformo a madeira seca em ser vivo, porque criei tudo do nada. Posso fazer isso. Deus revelado, que coisa poderosa, que vida. Não sei como é que você leu o Êxodo. Eu li constrangido, chamado a crer. A partir dali, Deus se volta para o Egito, hora de juízo. Diga comigo, hora de juízo. Às vezes a gente lê e não entende bem, presta atenção. 430 anos atrás, Deus olhou para Abraão e falou: eu vou trazer juízo, mas eu vou ter paciência por 400 anos. Eu vou aguentar o pecado desse povo por 400 anos. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, nunca tive. Eu vou dar chance para esse povo por 400 anos. A hora que chegar ao limite do pecado, eu vou descer. Em Êxodo capítulo 3, Deus diz a Moisés: eu desci. É isso que Deus diz. Vamos lá comigo. Chegou a hora de eu cumprir a minha vontade e os meus propósitos nessa terra. Deus abre o mar. Aliás, vem as pragas, tudo que você leu lá. Depois Deus abre o mar. Dá um glória a Deus aí. Deus abriu o mar. Esses dias um professor estava insistindo com um aluno de que não foi assim. Aquele lugar era um lugar mais fácil. As pessoas passaram com a água pelos tornozelos assim, não foi? Secou o mar. Não, eles passaram ali. E o garotinho olhou para o professor e falou assim: glória a Deus! E o professor olha para ele e diz o seguinte: acabei de provar para você que o texto não é incorreto, que não é assim. Há dúvida sobre isso. E o molequinho disse de novo: glória a Deus! Porque o milagre grande então foi Deus ter matado o exército todo afogado em 2 palmos d'água. É milagre do mesmo jeito, seu incrédulo. Deus chama a gente a crer. E agora o povo, antes oprimido, subjugado, está aprendendo a ver o extraordinário. Está sendo desafiado a crer. E aí eles estão tendo contato com o sobrenatural. Já há alguns meses, contato com o sobrenatural. Deus se revelando. Depois do Mar Vermelho, ouve-se um brado no arraial de Israel. Moisés canta: cantarei ao Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, o Senhor é a minha salvação. Ouve-se o alarido das canções, à frente do povo Moisés canta: o Senhor é homem de guerra, ele afundou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, a destra do Senhor é poderosa. Miriam se levanta agora e as mulheres cantam e dançam: o Senhor é poderoso na guerra. Deus se revela, Deus se descortina, Deus vai abrindo. Sabe, descortinar é uma coisa assim que a gente pega a cortina, mexe um pouquinho assim e a gente pode ver um pouco. Êxodo, Deus avança o descortinar de si. Ele vai se apresentando para crentes e incrédulos. Capítulo 15, com um galho, água que não dava para beber se torna água potável. Dá um glória a Deus aí. Deus faz o que quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer. E olhe para mim, se quer. Se quer. Então às vezes nós estamos orando, nós estamos pedindo, e Satanás está dizendo para você: Deus não faz. Meu irmão, o que a gente diz é o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, disse o poeta, e nós dizemos amém, porque é isso que as Escrituras dizem. Logo depois, o Senhor se apresenta nesse capítulo, versículo 26 do capítulo 15. Ele diz assim: o povo: porque eu sou o Senhor que cura vocês. Olha que bênção.
Louvado seja o Senhor. Revelação de Deus. Logo depois, o Senhor vai fazer sair água da rocha. Levante suas duas mãos comigo, se você puder, se não for muito difícil, e diz: eu creio. E dá um glória a Deus aí. Água da rocha. Daqui a pouco o Senhor vai fazer um bolo, uma farinha com um sabor de mel. É mais ou menos essa descrição. Cair por 40 anos ao redor do acampamento daquele povo. Louvado seja Deus. Começa aqui, Êxodo. Capítulo 17, um exército formado por escravos, possivelmente sem armamento suficiente, se põe no campo de batalha para enfrentar Amaleque, que vinha para destruir mulheres, crianças, velhos, saquear e levar escravos aqueles que eles não matassem. Essa era a forma de se viver na época, é a saga humana. Aliás, nos dias de hoje ainda é mais ou menos assim. E esse exército de despreparados se põe no campo de batalha para viver. No alto do monte as mãos do profeta são erguidas. Deus dá vitória no vale. A batalha pertence ao Senhor. E daí Moisés diz lá no capítulo 17, versículo 15: o Senhor é a nossa bandeira. Louvado seja Deus. Revelação pura. Revelação de Deus. A partir do capítulo 15, Deus vai tratar suas normas, colocar seus princípios, descrições exatas de como o povo deveria ser e deveria adorar. Ele descreve agora como deveria ser o tabernáculo que as pessoas deveriam construir para eles, porque agora eles não construiriam mais, seus esforços não eram mais destinados à riqueza do Egito, eles trariam agora suas ofertas e agiriam alguns deles para edificar algo para o Senhor. E enquanto isso, o Senhor ia edificar um povo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, aí na sua casa. Êxodo capítulo 23. Folheie a Bíblia. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Não espalharás falsas notícias. Ponto. Depois a gente lê o resto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquela época, o povo, as nações viviam sem Deus. Eles não tinham ideia de Deus, dos valores de Deus. Era o homem pelo homem. O WhatsApp deles vivia dando notícia ruim para o povo, o tempo inteiro. Acontecia alguma coisa, o grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo da célula, a ruindade era toda esparramada. Inclusive, eles esparramavam notícias erradas, falsas. Sabe aquelas fofocaiadas? Aí Deus dizia o seguinte, assim: gente, isso não é jeito bom de viver. Aquele povo lá não conhecia Deus, sabe? Não sei se eu estou sendo irônico o suficiente. E para o povo dele, Deus dizia o seguinte: olha, fique esparramando as coisas não. Quem entendeu aí, diga, entendi. Deus está dizendo para eles, a partir de 20, como seria bom viver naqueles princípios, justiça, cuidado. Deus está criando um reino para mostrar para o mundo como o reino dele seria diferente de tudo o que a gente imaginou. Versículo 2: não seguirás a multidão para fazer o mal. Aliás, deixa eu ver aqui, versículo 3: nem com o pobre você vai ser parcial. Olha que reino, olhe para mim, que reino. Você vai ser correto em tudo. Nem para ajudar o pobre você vai ser incorreto. Eu valorizo o pobre, cuido do pobre, quero que o pobre seja amparado. Mas nem para o pobre você vai fazer exceções. Justiça. Olha que reino. Versículo, a gente lê os mandamentos às vezes de modo errado, né? Olha o versículo 4.
Li lá em casa esses dias, num dos nossos momentos de oração, lá lemos esse texto. Versículo 4: se você encontrar o boi do teu inimigo, ou o jumento dele perdido, você vai pegar e vai levar de volta. É mais ou menos assim: se alguém xingar você no trânsito, você não vai ficar brigando muito. Versículo próximo: se o seu inimigo colocou muito peso no jumento dele, e você encontrar o jumento dele caído, os dois jumentos, né, o que pôs muito peso e o jumento sobre pecado, você encontrar o jumento caído lá, e aquela pessoa é sua inimiga, no meu reino, que eu quero que vocês entendam como é que se vive no meu reino, você vai ajudar. Bom, é Deus se revelando, é revelação de Deus para trazer impacto e alívio para as nossas existências. Imagina esse reino como seria, um reino que foi rejeitado e ainda hoje é rejeitado, inclusive por nós. Seria diferente. Mas vamos para o final do livro, vamos voltar lá para o capítulo 40, por favor. Versículo 33, eu só queria pensar nessas coisas da revelação de Deus contida em Êxodo, que se você fez uma boa leitura, você percebeu muita coisa. Capítulo 40, versículo 33, as ordens são cumpridas, não é? Está tudo pronto. Faz já alguns meses que eles estão parados à beira do Monte Sinai. Faz mais ou menos 2 anos, pouco mais de 2 anos, que o Egito ficou para trás. A caminhada está parada, o progresso, de certa maneira, o avanço está parado. Deus está transformando um bando de escravos, desajustados, murmuradores, num exército pronto para caminhar, e Ele vai tratar com eles ainda há muito tempo. Ele está se revelando, diga comigo, se revelando. O sobrenatural está tocando a terra, os céus estão se manifestando diante do povo. Olhe para eles, eles não são mais escravos. Aquelas trevas todas do capítulo 1 e 2 foram dissipadas, ficou tudo para trás. Eles estão aprendendo sobre o extraordinário já faz alguns meses. Eles estão aprendendo a crer na ação de um Deus vivo. Eles estão aprendendo a se relacionar com Ele, que Ele não gosta de murmuração, que não precisa de desespero quando Deus está presente. Eles estão tendo que aprender isso, e é difícil aprender essas lições. Olhe para eles, diante deles agora se ergue um tabernáculo. A descrição está toda nos capítulos anteriores. Aquele tabernáculo passa a ser o centro da nação e o centro do reino. Era para onde todo mundo deveria convergir. Era para onde os olhos e as expectativas do povo inteiro, mulheres, crianças, anciãos, mais novos, homens, guerreiros, todos eles deveriam convergir para aquele lugar. Era o centro da presença de Deus. Olhe para mim, na terra inteira. Uma manifestação da presença de Deus na terra inteira. Ouça, você leu, prestou atenção? Cada detalhe foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus olha para Moisés e diz: é assim que tem que ser. Preste atenção, é assim que tem que ser. Cada objeto, cada forma, as medidas têm um porquê, tem um significado, são um tipo de algo que vai acontecer para frente. Deus está se revelando. Deus está se revelando. Capítulo 36, eu li isso ontem. Capítulo 36, ontem de novo, né? Deus chama Bezaleel e Aholiabe. Não sei se você prestou atenção nesses dois nomes.
Deus olha para Moisés e diz o seguinte: diante da nação pronuncia o nome deles, Bezaleel e Oliabe. Sobre eles eu envio o meu espírito. Eles a partir de agora estão cheios do meu espírito, para fazer tudo que é obra de marcenaria, de ourives, de tecelagem. Eu vou enchê-los do meu espírito, para eles terem habilidades manuais. Olha que revelação, olha que poder, irmãos, olha que coisa. Deus interferindo na terra. E não só para fazer, mas eles se tornam a partir de agora os instrutores, os coordenadores. E Moisés entrega os planos do Deus nas mãos dos homens que o Deus capacitou para cumprir a obra. Tudo pronto. Eu fico imaginando a beleza, né? Não sei se você imagina. Tudo envelopadinho naqueles plásticos cheios de bolha que a gente fica apertando depois. Botado ali tudo diante de Moisés, tudo, cada item, metros e metros de panos azuis, vermelhos, amarelos. Irmãos, dizem que nessa época tem textos, objetos dessa época, remontam-se a essa época, pedaços de linho tão especiais, tão bem feitos que pareciam seda. Tinha que se olhar com muita atenção para discernir um trabalho de linho muito bem feito e a seda. Imagina a qualidade das coisas que foram trazidas para o tabernáculo do Senhor, porque um homem no Egito era capaz de fazer uma boa fiação com linho a ponto de se confundir com a seda. Agora você imagina um homem cheio do Espírito Santo, o que ele é capaz de fazer? Revelação, céu na terra, extraordinário. Fico imaginando tudo pronto, as madeiras, o candelabro, a arca, tudo trazido diante de Moisés, apresentado. E agora Moisés então chama os homens, e eles começam então a edificar, colocar cada coisa no seu lugar, tudo pronto. E agora Moisés sai e fecha, coloca a última tenda ali, a última cortina, e a Bíblia diz: terminou Moisés a obra conforme tudo o que o Senhor havia ordenado. O tabernáculo está pronto. Obra sagrada, para um Deus sagrado. As prescrições são intensas a respeito daquele lugar. Aquele lugar se tornaria um impacto para aquele povo, para os povos ao redor, em todos os tempos e em todos os espaços. Até hoje nós paramos para pensar no tabernáculo. Estamos falando um pouco dele agora. Um ponto de partida, o impacto de Deus sobre a terra, revelação. E aí eu quero ler com você um pouquinho dos versículos. Versículo 34. Aí onde você está, preste atenção. Aliás, leia o texto em voz alta. Versículo 34. 1, 2, 3 e já. Oh, aleluia! De modo que Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor, Deus vivo, enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam o dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite havia fogo sobre a nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas andanças. Você viu o texto? Você prestou atenção? A glória de Deus enche o tabernáculo. Que coisa poderosa! O sobrenatural se manifesta mais uma vez. Visível, o extraordinário diante dos olhos daquelas pessoas. De novo, céu na terra, Deus chamando as pessoas a se inclinarem, Deus chamando o ser humano a se prostrar diante dele. Enquanto eu relia esse texto, estava me lembrando de alguns momentos de impacto da glória de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa,
E ela sentava-se mais ou menos ali naquela região, nos cultos, quando vinha presencialmente. E ela me disse o seguinte: pastor, a primeira vez que eu entrei nessa igreja alguns anos atrás, terminou o louvor, e o Senhor conduziu aqueles momentos de oração que a gente dava a mão, que a gente orava. E aí eu dei a mão para uma pessoa que eu nem conhecia, era a primeira vez que eu entrei aqui. E daqui a pouco uma glória, um negócio, uma coisa estava aqui dentro. E eu me vi orando em línguas estranhas pela primeira vez na minha vida. Glória de Deus, presença de Deus. Presença de Deus. Estava aqui outro dia com uma mulher, ela veio pregar aqui numa conferência nossa, salvo engano, 2019, a última vez que a gente conseguiu fazer uma conferência de mulheres aqui. E ela sentada do meu lado, lá do Rondônia, líder da União Feminina nossa, sentada aqui. Ela olhou para mim e falou o seguinte: pastor Josimar, talvez vocês estejam acostumados com o peso da glória desse lugar, mas aqui nesse lugar há uma glória de Deus aqui presente no meio de vocês. Estava em Apucarana, era solteiro ainda, menino. Nós tínhamos ido para fazer evangelismo num dos bairros pobres daquela cidade. E nós estávamos assediados numa casa de recuperação. E eu me lembro ainda de, com 20 e poucos anos, moleque, estudante de direito na UEM, cheio de coisa na cabeça, mas querendo a glória de Deus. Estou aqui conversando com um adolescente e ele me mostrou as marcas de tiro no corpo dele. Ele tinha sido alvejado por vários tiros, tentaram matar ele. Ele estava meio escondido ali naquela casa de recuperação, porque queria largar aquela droga, havia aquelas coisas, havia ouvido falar de um Deus que salva, de um Jesus que perdoa, que transforma, e ele estava ali sedento por Deus. À noite o culto, presença de Deus, a pregação do Evangelho. Eu estou lá fora agora no fim do culto, o pastor pediu para eu ficar tomando conta dos livros que iam ser vendidos para aquele povo, sei lá o que era aquela banca, não me lembro, e o povo lá dentro pregando e fazendo apelo. E daqui a pouco uma das pessoas chegou para mim e falou o seguinte: ô Josi, o pastor falou para você entrar lá para ajudar a orar com o povo, eu vou ficar aqui no seu lugar. E eu me lembro, irmãos, quando eu entrei pela porta da igreja, vinha andando assim, a hora que eu entrei mais ou menos do meio da igreja para frente, onde o povo estava reunido, um ambiente quente, uma coisa diferente, uma glória diferente, uma presença diferente. Deus estava ali naquele lugar, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando, transformando vida, perdoando pecados, para a glória do nome dele. É assim que termina Êxodo. Ele começa com a saga humana, com a tragédia humana, e termina com o sobrenatural de Deus impactando as vidas das pessoas e chamando a gente para crer no extraordinário, crer no espiritual. Oh, aleluia, oh, aleluia. Êxodo começa com as trevas da opressão, começa com as gentes e suas questões. Avança com Deus dizendo: muito prazer, esse sou eu, e esses são os meus sinais, cartão de visita meu é esse aqui. E ele termina com as trevas dissipadas, com o sagrado presente, com Deus no centro, chamando as pessoas a virem para Ele e permitirem que suas vidas sejam guiadas por sua glória. É isso. Nesse tempo aqui, e eu quero encerrar, dizendo para mim, para você, para cada um de nós aqui, que os nossos olhos espirituais devem ser abertos. Às vezes nós somos crentes, mas há uma venda nos nossos olhos. Líderes de célula, músicos, frequentadores de igreja há tantos anos, olhos vendados. Pouca leitura de Bíblia, pouca oração, coração amargurado, mente travada.
Mas a palavra de Deus para a igreja em Laodiceia, em capítulo 3, versículo 18 de Apocalipse, é a mesma palavra do Senhor para essa igreja aqui. Eu vos aconselho a que vocês comprem de mim colírio, para que vocês vejam. Para que vocês vejam. Para que os olhos sejam abertos. Para que as mentes deixem de ficar presas no secular e só naquilo que a gente vê e ouve nessa terra passageira, e sejamos impactados pelo extraordinário, pela presença de um Deus vivo que age no normal para manifestar o sobrenatural. Que seja assim. Há um Deus que nos chama a si, Sião, que se você não atender humildemente ao chamado dele, você vai ficar preso em suas amarguras e seus ressentimentos e vida oprimida e opressora. Um Deus que nos chama a si, um Deus que se propõe, um Deus que se expõe, e como diz aqui em Apocalipse 3, versículo 20, que está à porta e bate. Imagina, irmãos, um Deus dessa magnitude, olhando para o pó e dizendo: eu dou a você a oportunidade de viver uma vida infrutífera, ou de abrir as portas para mim, e eu enchi a sua vida de alegria e de extraordinário. Quando eu li Êxodo dessa vez, e fiquei pensando nisso, eu vejo um chamado à minha existência normal, de contas a pagar, de enfermidades e preocupações e frustrações e dores do dia a dia. A minha existência normal de ser humano, de carne e osso, que tem CPF, que tem que preocupar com a aposentadoria, com a faculdade, essas coisas todas. A minha existência normal de perdas e às vezes não entender, e às vezes de incredulidade, de apelo a uma vida racional e fria. A minha existência normal, o Senhor propõe o extraordinário. Sua vida, sua presença, sua glória, suas evidências, seus sinais, sua revelação, seu toque, no meio do normal, o supra-humano de Deus. Deus é Deus que propõe mudanças. Ele promove mudanças. Deixa eu dizer para você que Deus quer consolar. Você me ouvindo aí, Deus quer consolar. Deus quer transformar. Não tem nada pior do que uma vida com perspectivas terrenas só. Deus tem perspectivas eternas para as tuas perspectivas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Abra mais espaço para Deus na sua agenda. Olhe os textos constrangedores das Escrituras e se incline a crer, porque é a palavra de um Deus infalível. Há esperança para você, para sua família, para suas coisas, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Moisés, no Deus das Escrituras. Eu convido você, Senhor, a desejarmos e nos preocuparmos mais com a glória manifestada de Deus. Não só nos nossos cultos, mas no seu devocional. Não só nos nossos cultos, mas na sua reunião de célula, no seu local de trabalho, no seu lavar de louça, no seu passar de roupa. Glória manifestada de Deus. Esse mês nós vamos intensificar. Por favor, intensifique conosco. Venha para a sala de oração conosco. Líder de célula, conduza a melhor célula que você puder essa semana, com oração, com louvor, com busca diante de Deus. Nós vamos fazer isso. Nossas vigílias começam agora, a partir das 19 horas de sexta-feira. Separe um horário, venha orar conosco.
Esse jejum que nós estamos propondo para você de uma refeição, começando essa semana, é o mínimo. Comece assim, vai indo, vai largando. Nós queremos a manifestação intensa de um Deus no nosso meio. Enquanto nós intensificamos a busca por Ele, Ele é a nossa esperança nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Aí onde você está, eu chamo você a se colocar em pé. Eu queria que, se você quer os seus olhos espirituais mais abertos, você dissesse isso para Deus agora. Você dissesse isso para Jesus agora. Aí nessa casa sua, no seu quarto, algumas pessoas às vezes nos veem a dezenas, centenas de quilômetros daqui. Algumas pessoas esses dias estavam dizendo para nós que nos acompanharam o culto num quarto de hospital. Onde você estiver nessa hora, talvez o que você mais precise não é de um emprego novo, de um salário novo. Talvez não seja de uma cura agora. Talvez o que você precise é de olhos espirituais abertos. Pede aí ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Descortina, Pai, mais uma vez diante de mim. Dá mais um vislumbre da sua glória. Dá mais um vislumbre da sua grandeza. Dá mais um vislumbre da sua beleza, da sua santidade. Um impacto dos céus no meu coração, na minha mente, às vezes escravizada, oprimida, carnal, secular. Oh, o impacto da glória do Deus vivo, em nós. É o que nós necessitamos. É o que nós necessitamos. É o que você necessita. É o que Sião necessita. É o que Brasil precisa. É o que Maringá precisa. Uma manifestação do Deus vivo. Você que está me ouvindo, onde você estiver nessa hora, eu vou dizer isso para você mais uma vez. Deus é Deus que promove mudanças. E as mudanças de Deus começam por uma inclinação de humilhação do coração humano para crer. Jesus diz: se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Para aqueles irmãos nossos no caminho de Emaús, Jesus disse a eles: oh, como vocês são tardios para crer. Oh, meu irmão, minha irmã, a mudança de Deus para mim, para você, a cura de Deus para o seu físico, para a sua alma, para a sua mente. Ah, se você der espaço para crer no seu coração. O Senhor não quer ninguém oprimido, derrotado e em trevas. O Senhor quer sua vida e a minha vida impactada pela glória dEle. Fale com o Senhor aí onde você está. Diga: Senhor, eu quero crer mais. Senhor, promove mudanças na vida dos meus filhos, no meu casamento. Começa mudando o meu ânimo. Começa mudando a minha própria impressão da vida. Começa mudando, Deus, o meu relacionamento com o Senhor. A minha visão dos céus, Pai. Muda, Senhor, a minha carnalidade e incredulidade. Enche-me de vida espiritual. Faz isso, Senhor, no nosso meio. Faz isso, Senhor, no nosso meio. O Senhor sabe que sou eu o que mais precisa disso. Se ninguém mais precisa, se ninguém mais tem interesse, o Senhor sabe que eu sou aquele que mais precisa de uma visão mais clara do Senhor. Oh Deus, e que o Senhor intensifique o peso da glória do Senhor no nosso meio. Que o Senhor intensifique a sua revelação no nosso meio. E que o Senhor guie Sião. Que o Senhor guie cada célula. O Senhor guie cada pai, cada mãe, cada profissional, cada homem e mulher. Que sejamos guiados pela glória do Senhor. É a minha oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde você estiver, eu chamo você a levantar uma de suas mãos comigo assim. Por um minuto eu desafio você a glorificar o Deus que se revela dessa maneira tão poderosa. Por um minuto, aí onde você está, nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas antes, aí na sua casa, nesse sofá, nesse quarto, levante uma de suas mãos assim comigo. Dá glória a Deus um instante. Dá glória a Deus um instante.
O Deus que se revelou a Israel, o Deus que se revelou a Moisés, a Arão, a Ur, a Josué, é o Deus mesmo que nós servimos, é o Deus que se revela a você nessas revelações escritas. Adore a Deus aí onde você está, levante a sua voz aí onde você está, Sião, e dá glória a Jesus um instante. Deus que cura, Deus que expulsa Satanás, Deus que expulsa Satanás, homem de guerra, é o Senhor nosso Deus, diante dele tem que fugir os seus inimigos, diante dele tem que fugir os seus inimigos, é diante da grandeza dele e do poder daquele que diz de si mesmo, eu sou, é que são desbaratinados aqueles que se levantam contra ele. Deus que cura a alma, Deus que cura o aflito, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que transformou água em sangue, Deus que fez a madeira viver. Nós bendizemos o nome do Deus Altíssimo, Senhor dos senhores, Deus dos exércitos, aquele que se abrir ninguém fecha, aquele que se quiser fechar ninguém tem poder de abrir, aquele que batiza com o Espírito Santo, que renova a fé, que acrescenta a fé. Oh, bendito seja o Deus de Sião, bendito seja o Deus da igreja. Nós damos glória diante do Deus vivo, que insiste em se revelar, que insiste em se apresentar, que nos convida a si. Bendito seja o teu nome. Oh, glória a Maceneba Carabaxaraba. Oh, seja glorificado. Demasteca, Indenemiana, Serabacalaba. Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, Deus que dissipa as trevas e manifesta a glória, Deus que remove o cativeiro e manifesta a glória. Oh, bendito seja o teu nome.